Olá pessoal, aqui nós vamos estudar hoje a lição 7, os sacramentos, comunhão, memória e esperança. Nós vamos dividir essa lição aqui em duas partes. Eu vou fazer 2 vídeos para ela, porque são 2 sacramentos, né? Batismo e ceia. E para não ficar muito apertadinho num vídeo só, vamos fazer 2, tá bom? O texto base da lição é Atos, capítulo 2, do versículo 38 até o versículo 47. Atos 2, do 38 ao 47. Eu vou ler aqui. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram na palavra de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Haviam em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém. Deus abençoe sua palavra. Vamos lá. Iremos conversar hoje sobre os sacramentos da fé cristã. Aqui nesse caso, os sacramentos, lembra nas outras lições eu já falei para vocês que a nossa perspectiva é a fé reformada, né? Então, quando aqui a gente fala de fé cristã, a gente está pensando na nossa perspectiva, presbiterianos, calvinistas, reformados, tá bom? O Novo Testamento ensina que os salvos não devem viver isoladamente. Ao contrário, devem formar comunidades. Lá no Gênesis, no início da Bíblia, o próprio Deus reconheceu isso quando disse lá: não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem viva só. Ali o homem está representando a humanidade, ainda que há um foco naquele homem, foi feita uma mulher para ele, uma companheira para ele, mas ele também representa a humanidade. Então, da mesma maneira que não era bom que aquele homem especificamente vivesse só, não é bom que nós também nos isolemos e pensemos, né? Ter uma visão muito diminuída, hoje pequena, de muitas pessoas dizendo assim: eu me basto, eu não preciso de ninguém. Isso não é verdade. Nós precisamos sim uns dos outros, tá bom? Ninguém consegue viver bem, saudavelmente, feliz, sozinho, se isolando do mundo, né? Um tempo sozinho é bom. Todo o tempo sozinho não é bom. Por isso nós nos reunimos em igrejas locais e organizamos essas igrejas locais em denominações, né? O que é uma denominação? São os nomes das igrejas, né? Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que é a nossa, é uma denominação. Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, é outra denominação. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém,
Ministério Madureira, Ministério Vitória em Cristo, são denominações diferentes. Denominação é o nome de cada igreja, seja que ela tenha uma unidade só ou ela tenha muitas unidades, tá bom? A fé gera uma vida nova e também uma nova comunidade, a igreja. Os reformadores enfatizavam dois importantes aspectos da igreja: a palavra e os sacramentos. Hoje, quando a gente vai em muitas igrejas, há uma ênfase muito grande na música. A gente vê assim, essas megas igrejas em que o culto muitas vezes ele é praticamente voltado para a música. E não foi sempre assim. E nas igrejas reformadas, na maioria delas não é assim. Não só nas igrejas reformadas, outras denominações também, né? O foco está na pregação, por isso que fala a palavra, foco a pregação e a ministração dos sacramentos. E no nosso caso, sacramento é ceia e batismo. Ao agir assim, estavam se referindo principalmente ao culto cristão, que é centralizado na pregação da palavra de Deus e na administração dos sacramentos. As igrejas reformadas reconhecem que existem dois sacramentos, o batismo e a ceia. Nesta lição, vamos focalizar no significado e a importância de cada um deles. O batismo. Os cristãos não inventaram o batismo. Ele é um ritual já praticado por outras religiões, especialmente pelos judeus na época de Cristo, né? O batismo, ele é aquilo que a gente chama de um rito de entrada, né? Um ritual de entrada. E todas as religiões, elas têm algum ritual de entrada, né? Muitas vezes nem se dá, nas outras religiões, muitas vezes nem se dá o nome de batismo. Alguns sim, têm esse nome também, batismo. Mas outros têm outros nomes, outras religiões têm outras religiões não cristãs dão outros nomes, mas no geral é um ritual de entrada, de começar a pertencer àquela religião, começar a pertencer àquela denominação, né? Na nossa igreja nós vamos fazer isso de duas maneiras quando se é adulto: batismo e profissão de fé, ou somente profissão de fé para quem já foi batizado na infância, né? Para eles, porém, o batismo não era um sacramento de entrada na aliança. Eles praticavam a circuncisão dos meninos, isso falando dos judeus, que era o sinal que marcava a entrada na aliança de Deus, né? Nos judeus, as mulheres não tinham, eu não sei como que é hoje, tá bom? Mas não tinham esse ritual de entrada, era só para os meninos, que era a circuncisão, que era um pequeno corte no prepúcio do pênis do menino, quando tinha 8 dias, né? Esse era o ritual de entrada, né, dele, pertencendo àquele povo, pertencendo àquela religião. As meninas não tinham um ritual desse tipo, né? E hoje eu não sei qual é o ritual das meninas, no estudo judaísmo tão mais aprofundado assim, né? Na verdade, os judeus podiam ser batizados diversas vezes. Sempre, porém, o batismo era um símbolo do arrependimento e da volta para Deus. João Batista, por exemplo, era um profeta judeu que pregava o arrependimento e a fé no Messias que viria depois dele. João Batista vivia caminhando, pregando, dizendo que as pessoas tinham que se arrepender. Ele batizava as pessoas no Rio Jordão, era um banho, o batismo dele. Um banho assim, mergulhava ali no rio, era um batismo de arrependimento de pecados
e ele pregava que as pessoas tinham que crer no Messias, o Messias que viria. Lembra quando eu falei da salvação lá na aula? Que a salvação, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela é pela graça e sempre na figura do Messias, e que as pessoas de antes da vinda de Jesus, elas criam no Messias que viria, no Jesus que viria. Depois que Jesus veio, nós fazemos parte dessa segunda turma que crê no Messias que veio. Então João Batista pregava que as pessoas tinham que se arrepender dos seus pecados, serem lavados dos seus pecados e crer no Messias que viria. E ele já estava chegando ali. O próprio João Batista iria se encontrar com ele e dizer que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os primeiros cristãos aproveitaram essa ideia judaica do batismo de arrependimento, mas a aperfeiçoaram à luz do ensino de Jesus. Na igreja primitiva, o batismo era o sacramento de entrada na nova aliança de Deus com a humanidade. Por isso era praticado uma única vez e levado muito a sério. O livro de Atos narra vários episódios de batismo e todos eles têm uma característica em comum. Os batizados são pessoas que passam a pertencer à comunidade da nova aliança, a igreja. No decorrer da história da igreja, o batismo continuou sendo praticado com muita seriedade. Entretanto, foram surgindo diferentes interpretações sobre o seu significado, né? Então, o batismo é esse ritual que eu falei, né? Para pertencimento. É um ritual que marca o início do pertencimento a uma igreja, a uma comunidade, a um povo, né? E como tudo, quando se fala de interpretação bíblica, diferentes pensamentos foram surgindo, né? No catolicismo, desenvolveu-se a ideia de que os sacramentos são eficazes por si mesmos, né? O que é eficaz por si mesmo? Por exemplo, vamos focar aqui no caso do batismo. Eles creem que o batismo salva, que a pessoa que é batizada, independente da fé, ela é salva pelo ato do batismo, né? Na Igreja Reformada não há essa crença. Na Igreja Reformada, o batismo é um ato de fé. Se batiza quem tem fé, né? Nós mantivemos a ideia de que a salvação é pela fé. O batismo para nós não salva. O batismo é uma expressão da nossa fé. Nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, cremos em Jesus como Senhor e Salvador, e por meio do batismo, por meio da profissão de fé, nós expressamos essa nossa fé, né? Então isso é um sinal visível daquilo que aconteceu em nós, é um sinal visível de que a graça de Deus nos alcançou, né? Após a Reforma Protestante, no século XVI, algumas denominações cristãs passaram a se recusar a batizar crianças. Elas entendiam que só poderiam ser batizadas pessoas que demonstrassem sua fé no próprio ato do batismo, né? Então, ainda hoje há muitas denominações evangélicas que não batizam crianças. Elas fazem uma apresentação na igreja, leva lá na frente, faz uma oração, mas não batiza a criança, porque no entendimento deles só pode ser batizado quem demonstra a fé, né? E a criança ainda não teria condições de fazer isso. Por isso ela é apresentada na igreja e vai fazer o batismo lá na adolescência, na fase adulta da vida, né? Tá bom, tem denominações que pensam dessa maneira, mas nós, protestantes, presbiterianos, calvinistas, reformados, pensamos de outra maneira. Eu respeito quem pensa de outra maneira, mas eu, nesse ponto do batismo de criança, assim, eu sou muito firme em acreditar na importância do batismo da criança
e na profissão de fé dela depois, quando ela for adolescente, quando ela for adulta, né? Com mais de 18 anos, né? Respeito às igrejas que não batizam crianças, mas sendo presbiteriano, para mim é inadmissível nós presbiterianos, né, não batizarmos os nossos filhos, já que nós somos presbiterianos, temos essa identidade, né? As igrejas reformadas não ficaram convencidas pela argumentação dessas denominações e mantiveram a doutrina do batismo infantil e a profissão de fé. E nós cremos que há base bíblica suficiente para o batismo da criança, né? Então, algumas bases aqui. Um dia, inclusive, a gente pode fazer um estudo apenas sobre batismo infantil. Primeiro, batismo nas casas, né? Narrado em Atos, por exemplo, Atos 16:15, que se refere ao batismo de famílias inteiras, incluindo as crianças, né? B, a relação entre batismo e circuncisão, né? Para nós, nosso entendimento é que o batismo da criança é uma continuidade da circuncisão que acontecia no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós vemos lá esse ritual de entrada do menino que aos 8 anos passava pela circuncisão. E para nós, o batismo das crianças é uma continuidade, uma extensão disso, né? A novidade no nosso batismo é a inclusão das meninas. Antes era algo para os meninos e nós trazemos essa novidade, que é a inclusão das meninas, mas mantemos o ritual de entrada, né? O C, a santidade da família, 1 Coríntios 17, 12 a 14, pela qual os filhos são considerados santos ou puros, né? São filhos da aliança, né? Para nós, as crianças pertencem à igreja, pertencem a essa comunidade, pertencem a esse povo, né? E por que nós vamos negar a elas um ritual de início de participação delas, né? Elas estão aqui sendo criadas, aqui são povo desse povo, filho desse povo, e não vão fazer parte desse povo, né? Então, para nós não encontramos sentidos nisso e damos pertencimento, sim, às crianças. D, a fé na promessa divina, segundo a qual a promessa de Deus é também para os filhos, no texto que nós lemos, né? E a afirmação de Jesus dizendo que o reino de Deus é das crianças. Então, a gente tem no nosso entendimento uma vasta quantidade de textos bíblicos que nos permite entender da importância e da necessidade do batismo das crianças. O batismo é muito importante e através dele afirmamos nossa relação e compromisso com Deus. Pelo batismo passamos a integrar uma nova família, o corpo de Cristo. Com o batismo testemunhamos ao mundo a nossa fé, como eu disse, né? O batismo não salva, mas ele é o testemunho da nossa fé. Mas e a criança, como é que ela testemunha a fé? Ela vai testemunhar também através dos pais. Os pais que batizam seus filhos têm obrigação de ensinar seus filhos sobre Jesus, ensinar seus filhos a lerem a Bíblia, orar pelos seus filhos, orar com os seus filhos, ensinar os seus filhos a andar no caminho do Senhor. Isso é uma responsabilidade não da igreja, isso é uma responsabilidade dos pais. O batismo possui 3 dimensões: passado, presente e futuro. O batismo refere-se ao passado ao nos remeter à morte e ressurreição de Cristo. Refere-se ao presente, pois com ele passamos a fazer parte de uma comunidade de nova aliança. Refere-se ao futuro, visto que temos a esperança de que as crianças batizadas irão professar sua fé em Cristo e que os cristãos batizados perseverarão até o fim. Alguns de vocês vão fazer batismo e profissão de fé. Alguns vão fazer apenas a profissão de fé porque foram batizados na infância, quando seus pais os trouxeram à igreja
para serem batizados. Bom, então o batismo é um ato muito importante, esse ritual de pertencimento. Aqueles de vocês que já foram batizados já pertencem à igreja cristã, já pertencem ao povo de Deus e hoje vão professar essa fé que foram recebendo dos pais. Aqueles que ainda não foram batizados, hoje vão da mesma maneira professar também essa fé que receberam dos pais, mas agora no rito completo, né, de batismo e profissão de fé. Bom, vamos orar. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus, nós intercedemos ao Senhor em favor dessas vidas que pretendem fazer o batismo e a profissão de fé, e que o Teu Santo Espírito ministre no coração deles a importância, a beleza, a seriedade desse momento, em nome de Jesus. Amém.